Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, aliás, eu não, a doutora Débora Heck, que é ginecologista obstetra e também é a médica aqui da minha e da Sarinha, né, que eu tô logo para ter o bebê. E a gente vai falar sobre mitos e verdades, sobre indicações de cesariana. Então não perca esse vídeo que tá imperdível! Bom, doutora Débora, me conta um pouquinho. Eu vou falar algumas coisas aqui que as pessoas perguntam, que as pessoas veem no meu consultório falando. Ah, aconteceu desse jeito, aconteceu daquele jeito. E a gente já sabe assim, isso aí foi papo do seu médico. Não, isso aí realmente tinha uma indicação de cesárea. Então eu vou falar um pouquinho pra você o que as pessoas perguntam e você me ajuda falando o que realmente é mito ou verdade. Combinado, tá, vamos lá, vamos ver aí quais são as dúvidas pra saber se precisava mesmo, né? Lógico que a gente sabe que só a pessoa que estava lá na hora, às vezes tem essa noção melhor, mas a gente vai dar um panorama, né, das indicações que são realmente indicações que precisa de cesárea e aquelas indicações que a gente olha, né? Vamos ver. A gente tem que ficar de olho. Então, a primeira aqui é sobre gravidez de risco. Ó, falou da minha área agora, né? Eu que gosto bastante, faço bastante gravidez de risco. Tem muita gente que fala, ai, minha gravidez é de risco, por isso que foi cesárea. Isso é um mito. Gravidez de risco não é sinônimo de cesárea, tá? Então, gravidez de risco é aquela mulher que tem pressão alta, diabetes ou qualquer outra doença durante a gravidez. Não é uma indicação absoluta de cesárea, de jeito nenhum. Mas só precisa fazer cesárea realmente se tiver algum sinal de que está prejudicando o bebê ou se a doença da mãe estiver muito descompensada, que não dê para guardar o trabalho de parto. Mas normalmente, mesmo quando tem a doença, então a gravidez de risco, a gente pode sim induzir um parto normal se tiver, vamos dizer, olha, precisa nascer agora, né? A gente pode sim induzir um parto normal. Ah, que legal. Tá, isso mas então pra qualquer doença, tem alguma aqui? Enfim, é difícil dizer, né? Porque é muito amplo. Na verdade, pensando assim, em geral, todas as doenças, até aquelas mais graves, tem um problema no coração, que é uma cardiopatia, isso, né? Supondo. Alguma coisa assim. Então, dá pra fazer sim o parto normal. O que não dá é se naquele momento a doença estiver muito descompensada, o que é bem raro, né? Na grande maioria das vezes, fazendo um pré-natal bem certinho, você consegue deixar tudo controlado durante a gravidez. E falando aqui, é essencial, lógico, que você tenha uma médica que saiba te acompanhar, conheça essas patologias e que tenha experiência com gravidez de risco, né? Então, muito importante. Sim, importante. Uma outra pergunta aqui que eles sempre falam, que é circular de cordão. Que também é difícil de saber, não sei se dá pra saber antes do bebê nascer. No ultrassom até dá pra saber. E tá aí um grande mito. Circular de cordão não é indicativo de cesárea. Então, essa é aquela coisa, precisou fazer cesárea porque o bebê tava com o cordão no pescoço. Quase 50% dos bebês podem ter circular, é bastante. E tá tudo bem. Eu acho, também. Inclusive, que a Esther tinha, mas era mais frouxa, não lembro. Só geralmente, na hora. isso geralmente é frouxa. O ultrassom pode desconfiar olhando lá, mas não é indicativo de cesárea, não, tá? Pode esperar entrar em trabalho de parto, vai acompanhando o trabalho de parto, então circular não é sinal de cesárea, não. Ok. Outra coisa que as mães falam é, a mãe é muito velha, ou velha assim, entre aspas, né? Mas mais avançada de idade, a gente sabe que agora com a modernidade, enfim, a gente tá, né? As mulheres estão tendo filho cada vez mais velho, mais tarde. E se a mãe é pequena, o bebê é grande, e aí? Tem indicação ou não? Direto de cesárea, vamos lá? Não, é mito. Então, cada vez mais as mulheres estão engravidando, né? Cada vez mais velhas, e isso não impede de jeito nenhum o parto normal. A gente até já conversou um pouquinho em outro vídeo como se preparar para esse parto normal. Inclusive, vou deixar o card aqui para vocês verem depois desse vídeo, hein? E
não impede, né, a idade. A questão da mãe ser pequena ou do bebê ser grande, aí eu vou fazer uma pausa porque depende, tá? Então é uma coisa que depende, porque às vezes uma mãe pequena com um bebê grande pode dar uma coisinha que a gente chama de desproporção. O que significa isso? A cabeça do bebê às vezes é grande demais para a bacia da mãe. No consultório eu consigo dizer isso e marcar cesárea? Não. Eu só vou descobrir isso na fase ativa e ainda digo mais, no final do trabalho de parto. Porque a cabeça do bebê durante o trabalho de parto, ela vai se acomodando na bacia da mãe. Um ossinho vai por cima do outro, eles vão ali se organizando. Então, indicar cesárea direto porque a mãe é pequena ou porque o bebê é grande, não. Por exemplo, vendo um ultrassom, é um bebê grande, não sei o que, já marca cesárea. Então isso aí tá meio que... Entendi. A não ser que grande seja assim, mais do que 4,5 kg. Pela literatura, um bebê com mais do que 4,5 kg poderia ir pra cesárea. Mas dificilmente, É bem difícil, é bem raro. Estimado. Tá bom. Outra causa que as pessoas têm dúvida, por exemplo, o bebê teve um sofrimento fetal ou aconteceu alguma coisa, não tá bem. O que é uma indicação? Aí é verdade, tá? Então essa é uma verdade que eu considero absoluta, né? Porque, lógico, por mais que eu ame parto e a gente ame fazer parto, a saúde do bebê em primeiro lugar, da mãe também, claro, mas naquele momento, se tiver algum sinal de que o bebê está em sofrimento fetal, é uma indicação verdadeira de cesárea. Isso me fez lembrar de uma outra coisa também. Mecônio. Ai, tá aí outra coisa que não é indicativo de cesárea direta. Mas não é indicado, não é sinal de sofrimento? Não, então na verdade depende, né? Então depende bastante. Quando a mãe está em trabalho de parto e aí vai lá, rompeu a bolsa, a gente olha a característica daquele mecônio, se ele é mais fluido, se ele é mais espesso, e o que manda pra gente é a cardiotoco. Porque se o exame de cardiotoco, esse é um exame que vocês já vão ver em algum momento, que marca como é que tá os batimentos, se tá acelerando, como tá o coração do bebê. Então, se a mãe já está em trabalho de parto e os batimentos estão normais, mesmo tendo mecônio, a gente tem sim segurança para continuar acompanhando o trabalho de parto e progredir para o parto normal. Então, o mecônio, ele não é igual a sofrimento fetal. Não é a mesma coisa, né? Então, gente, saibam disso. Lógico, você tem que ter uma médica ali que vai te ajudar, vai te guiar e vai te dar segurança nesse processo. Sim. Então, isso é fundamental, né? Então, sofrimento fetal pela cardiotoco, sim, verdade. Pela cardiotoco, beleza. Essa sempre me perguntam, cesárea interior é indicação de cesariana? Acho que isso é o maior mito. Agora essa eu vou falar. Toda vez eu escuto isso. É porque o primeiro foi cesárea, então o segundo foi... Isso é mito, isso não é verdade. Então aquela lenda de uma vez cesárea, sempre cesárea, não é verdade, tá? Então uma mãe que teve uma cesárea, ela pode sim entrar em trabalho de parto, pode sim ter um parto normal e não tem nenhum risco maior, nada, né? Estatisticamente é um risco minúsculo, então pode sim, se você teve uma cesárea, pode sim que na sua segunda gravidez você tem um parto normal. Inclusive você vai ter que fazer lá o acompanhamento, tudo. Eu acho que existem só restrições em relação à indução, se for feito. A indução, na verdade, ela tem restrição com algumas medicações. Exatamente. Mas a gente pode fazer a indução com outras, né? Nem a indução mesmo é totalmente contraindicada. A gente pode fazer, mas aí a gente usa estratégias diferentes para quem já teve uma cesárea. Muito bom saber disso, hein? Olha só, gente, aí vocês já podem anotar tudinho pra falar pro médico de vocês. Se o bebê tá pélvico, isso é uma indicação? Aí depende. Então essa indicação eu vou falar pra vocês que depende. Porque aí depende de... Porque o pélvico não é só aquele que tá com o bumbumzinho certinho ali, né? Às vezes ele tá um pouco de lado, às vezes ele tá de pé. Então o pélvico depende. Depende de como ele entrou na bacia, depende da bacia da mãe. Então o pélvico, pra gente fazer um parto normal pélvico, a gente tem algumas avaliações a mais. Então eu vou dizer pra vocês que não é nem mito e nem verdade. Esse é um belo de um depende. Ótimo.
E, novamente, gente, vocês têm que ter uma médica que tenha experiência com isso, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer parto pélvico, tá? Exige muito mais conhecimento e... É mais desafiador É pra mais gente desafiador. também. E parto gemelar. Se é indicativo de cesárea? É. Mito! Pode ter parto Não normal quero, sim! olha Então pode, inclusive a gente fez agora faz pouco tempo, né? Aqui a gente Ah, fez Débora alguns, fez! Já. Mas tem que ter algumas condições, tá? Então isso é Ótimo. importante, né? Então grávida de gêmeos não é uma sentença pra cesárea. A não ser CRI, né? Gêmeos 2, tá, gente? A partir de 3 ou mais é cesárea mesmo. Aí Ah, tá. é verdade, né? Entendi. 3 ou mais é cesárea. Mas pra 2, então, o gemelar, aí tem algumas condições. Se o primeiro tá de cabeça pra baixo, se ele é maior ou exatamente do mesmo tamanho do segundo, né? Porque os nenéns, eles se encaixam na barriga, um primeiro na pelve e o outro. Então, se esse primeiro, ele tá de cabeça pra baixo e ele for do mesmo tamanho ou maior do que o irmão que vem depois, a gente pode fazer parto normal sim. Porque é sinal de que o segundo vai passar, né? Isso, essa é a ideia. Se o primeiro passou, o segundo vai passar. Ah, então tá. Ó, o que mais que temos aqui? A mãe não teve dilatação, aí fala, não tive dilatação, acabei fazendo cesárea. Isso é real mesmo? Olha, isso que eu escuto bastante, né? É, Fala assim, não teve o primeiro dilatação? foi cesárea porque eu não tive passagem. Não teve passagem, tem E essas aí, duas e coisas. esse passagem a gente sempre fica na dúvida. Será, é porque o colo não dilatou? Então, assim, a grande maioria dos casos que a gente percebe que não dilatou, porque, assim, tem medidas, né, pra gente fazer. Então, assim, tá lá com a dilatação 4 centímetros, 5 centímetros, a gente tem algumas medidas que a gente pode usar pra melhorar as contrações, pra elas ficarem mais efetivas, pra aí sim ver a progressão. Então, pode ser, mas na verdade não é uma indicação absoluta, tá? Porque na verdade a gente tem medidas para fazer essa dilatação melhorar antes de indicar a cesárea. E quando falam não teve passagem mesmo, às vezes pode ser aquela desproporção que a gente comentou agora há pouco. Pode ter sido, que realmente pode. foi uma desproporção cefalopélvica. Isso é quando tem a dilatação total e a cabeça do bebê não desce. Então dilatou tudo, o caminho tá aberto, tá livre, mas a cabeça não desce. Então aí volta a ser desproporção, que é sim indicação de cesárea. E uma indicação que falam é placenta prévia. Realmente é uma indicação de cesariana? Verdade, essa é verdade também. Então, o que é placenta prévia, né? Na verdade, é quando a placenta, ela fica no útero no lugar errado e ela fica pra baixo antes do bebê. Então imagina que aqui tá a placenta e aqui tá a cabeça do bebê. Não tem como ele passar aqui pelo canal de parto, é impossível. Então a placenta prévia é sim uma indicação verdadeira de cesárea. E isso dá pra saber já no ultrassom. Ótimo. O ultrassom depois de 28 semanas, às vezes no ultrassom mais inicial a placenta tá um pouquinho baixa e depois ela sobe. Mas a partir de 28 semanas a gente consegue ter o diagnóstico. Ufa. Ai, que bastante coisa, muita né? Muita coisa. E aqui, por último, eu coloquei também nó verdadeiro. O nó verdadeiro, a questão é que a gente só consegue descobrir depois que o bebê nasceu. Então a gente não consegue indicar por causa dele. Às vezes nasce de parto normal. Às vezes nasce de parto normal e depois que nasceu do parto normal é que a gente percebe. Ou às vezes era um sofrimento fetal no final, que foi indicado, que no final descobriu que era por causa do nó. Porque na hora que esticou, fez o nó e teve que nascer rápido. Então, assim, por isso que eu falo, eu considero 3 indicações absolutas de cesárea. Um é o sofrimento fetal, porque tá sofrendo, temos que nascer rápido. O segundo seria, se não passa, né? Porque tentamos de tudo e não passa, que é a desproporção. E uma desproporção cefalopélvica, vamos combinar verdadeira, né? Verdadeira. Realmente aquela que a gente realmente tentou o parto, né? Exato. E por último, quando a placenta tá na frente do bebê, né? O resto ou é mito ou tem aí um depende, é relativo, né? Então adorei, gente, quanta informação importante aqui pra vocês, hein? Então não se esqueça aqui de curtir, compartilhar esse vídeo, coloca suas dúvidas. A Débora, a doutora Débora, que eu vou deixar a descrição aqui no vídeo dos canais dela. Muito obrigada por tanto conhecimento e, gente, obrigada mesmo aqui por compartilhar com a gente. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar aqui no canal, tá bom? Pra gente ter mais dicas de vídeos pra vocês. Obrigada, Débora. Tchau. Tchau, gente.